Hoje, para apresentar para vocês a nossa palestra, um novo modo de administrar, análise da margem de contribuição e precificação. Algumas pessoas perguntam qual que é a importância de conhecer a margem de contribuição de uma empresa. Bom, a margem de contribuição ela é uma das ferramentas básicas para tomada de decisões dentro da empresa, como, por exemplo, precificar um produto, saber a quantidade mínima que deve ser vendida de um determinado produto e ela também serve para serem feitas projeções financeiras dentro da empresa. Mas, antes de falar da margem de contribuição, eu preciso de alguns conceitos. O que é custo? O que é despesa? O que é preço? Custo é igual ao preço? Vamos ver. O custo dentro de uma empresa é a soma de todo o valor monetário investido na operação normal da empresa. O que isso significa? Tudo aquilo que eu preciso para criar o meu produto, fabricar um produto ou entregar um serviço. E eles podem ser divididos em duas categorias, custos fixos e custos variáveis. Mas eles são fixos e invariáveis em relação ao quê? Ao volume, certo? Então, são exemplos de custos fixos. O aluguel de imóveis da fábrica, o salário dos funcionários da fábrica e a depreciação dos equipamentos da fábrica. O aluguel ele é fixo, então ele não depende se uma fábrica produziu muito ou produziu pouco. Esse valor ele é sempre o mesmo, então ele é um custo, porque depende dele para ser feita a produção, e ele é invariável. E ele é um custo desembolsável. Aquele D significa desembolsável. O que é isso? Você precisa pagar esse custo. Assim como o salário dos funcionários. Se num determinado período a fábrica está produzindo muito, o salário é um valor. Se está produzindo pouco, o salário é o mesmo. Ele é invariável. E também deve ser pago, então ele é desembolsável. Já a depreciação dos equipamentos, ele é um pouco diferente, ele é um não desembolsável. O que é isso? Você não precisa pagar de fato. Um exemplo seria um automóvel de uma fábrica. Os automóveis eles têm depreciação fiscal de 20% ao ano. Então, digamos que você pague R$20 mil no automóvel, após o primeiro ano, ele perdeu R$4.000 no valor dele. Então, você teve uma depreciação, mas você não precisou pagar esses R$4.000. Então, ele é um custo, é fixo nos 20%, mas ele é não desembolsável. Agora, os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com o volume produzido ou vendido. São exemplos, a matéria-prima e a mão de obra direta. Então, existe uma linearidade entre eles. Quanto mais eu produzo, mais eu pago de matéria-prima. Então, o meu custo aumenta. Se eu produzir 100 unidades, eu preciso de matéria-prima para 100 unidades. 1.000. Existe uma correlação. Então, se os custos estão envolvidos diretamente com a operação normal da empresa, qual que é a diferença entre ele e a despesa? A despesa ela não está diretamente ligada à operação normal. E também são consideradas fixas ou variáveis. São exemplos o salário mensal dos vendedores e o salário mensal do departamento administrativo. Então, vamos analisar. Se não existir o departamento administrativo, eu ainda consigo produzir os meus produtos? Consigo. Então, esse é o critério para ele ser despesa. Ele não é custo. E o salário é fixo? É. Então, ele entra na categoria de despesa fixa, indiferente do volume. E existem as despesas variáveis. Essas, sim, variam de acordo com o volume produzido ou vendido. São exemplos, comissão sobre as vendas ou imposto sobre as vendas. Então, novamente, se eu não tiver os impostos, eu consigo produzir? Consigo. Então, ele é despesa, não é custo. Existe uma linearidade, alguma correlação entre a quantidade e o quanto eu pago de imposto? Existe. O imposto é sobre as vendas. Então, quanto mais eu vendo, maior fica o valor pago em impostos. Então, visto isso, custo ele é definido como a somatória de custos mais despesas para colocar um produto à venda. E o preço é justamente o valor que esse produto vai ser vendido. E ele é composto pela soma do custo, despesa, mais uma margem de contribuição. É interessante também saber qual é o impacto dos meus custos fixos.
como a gente viu, se eles são fixos, não importa se a empresa está indo bem ou está indo mal. Então, é interessante eu saber quanto que isso equivale num determinado período. Como que eu faço esse cálculo? Somam-se todos os custos e despesas fixas anuais e divide-se pelo faturamento anual. Esse valor ele pode ser conhecido também mensal ou por bimestre, trimestre, qualquer período. Por que nós usamos os anuais? Porque algumas empresas trabalham com serviços sazonais. Seria o exemplo de uma sorveteria. No verão, eles vendem muito. No inverno, eles vendem pouco. Então, o impacto dos custos fixos ele é menor no verão e maior no inverno. Então, para compensar essa diferença, nós utilizamos valores anuais. E, geralmente, esse valor ele é apresentado na forma de porcentagem. Numa determinada empresa X, os custos fixos equivalem a 30% do nosso faturamento. Então, agora que nós já temos esses conceitos, podemos falar diretamente sobre a margem de contribuição. Mas o que significa essa palavra, margem de contribuição? O que significa a palavra margem, primeiramente? Margem, quando nós vemos, ela é uma sobra. Lá no ensino fundamental, quando a professora pedia deixar uma margem no caderno para fazer uma redação, nós deixávamos uma sobra no caderno. Então, aqui é a mesma coisa. É uma sobra de contribuição. Contribui para quê? Para pagar os custos fixos e gerar lucro para a empresa. Então, é justamente essa a definição dela. É o valor que sobra das receitas de venda para cobrir os custos e despesas fixas e gerar lucro, após serem deduzidos os custos e despesas variáveis. Um exemplo. A receita de vendas de uma determinada empresa foi de R$100. Os custos variáveis foram de R$40. Por exemplo, pode ser uma mão de obra direta ou uma matéria-prima. As despesas variáveis de R$25. Novamente o exemplo, imposto sobre as vendas. Então, aqui a margem de contribuição foi de R$35 nesse exemplo. A partir de agora, quando eu falar custos, pode subentender custo e despesa fixa, ok? Ou variável. Então, colocando graficamente, o total de vendas ele é dado pelo quê? Somatório dos meus custos variáveis, mais minha despesa variável, mais a minha margem de contribuição. Se eu deixar sozinho a margem de contribuição, o que eu tenho? O total de vendas menos o custo variável, menos a despesa variável. Correto? Então, é justamente isso que nós vemos matematicamente. A margem de contribuição é a receita de vendas menos os custos e despesas variáveis. Uma margem de contribuição ela pode ser encontrada por produto, no total de vendas da empresa ou por departamento, como é o caso de alguns supermercados. Então, a margem de contribuição é um indicador de que um produto está rendendo para a empresa, colaborando para pagar os custos e despesas fixas e gerar lucro. Caso a margem de contribuição seja positiva, ele está ajudando a gerar lucro. Mas, se existe uma margem de contribuição positiva, também existe uma margem negativa. Quando que nós utilizamos a margem de contribuição negativa? Quando está associado a alguma estratégia empresarial. Então, aqui, a empresa perde dinheiro? Perde. Então, qual que é a vantagem? Você perde dinheiro em um ponto, mas ganha em outro. Geralmente, se utiliza isso em produtos iscas. Como, por exemplo, quando o mercado faz uma promoção de molho de tomate. No molho de tomate, ele tem uma margem de contribuição negativa ou muito próxima a zero, mas quando a pessoa vai no mercado comprar um molho de tomate, ela aproveita e compra o quê? Macarrão. Então, no macarrão, que ele tinha uma margem de contribuição de 10%, eles aumentam para 15%. Então, ele já tem uma compensação. Quem compra macarrão, normalmente compra queijo. Então, também, digamos que ele tem uma margem de contribuição de 20%, eles aumentam para 30%, justamente para compensar as margens de contribuições negativas. E esse conjunto é chamado de mix de contribuição. Quase todas as empresas trabalham com mix. Por quê? Se ela não tiver um mix, significa que ela só tem um produto ou um serviço disponível. Tá? Agora, cada produto ele possui a própria margem de contribuição, correto? Então, como que eu sei qual que é a margem de contribuição total da minha empresa? O cálculo disso é feito através da média ponderada das margens de contribuições individuais. Então, aqui um exemplo, um supermercado.
qual que é a disposição no supermercado? No fundo, nós temos justamente os produtos de primeira necessidade. A panificadora, a parte de laticínios, açougue e o hortifruti. Esse setor, normalmente, ele é responsável pela maior parte das vendas, mas ele também possui a menor margem de contribuição. Os setores intermediários possuem margens de contribuições maiores, mas porcentagens de venda menores, e os produtos que se encontram na frente do mercado, como os eletrônicos ou os produtos próximos ao caixa, que são chamados de produtos de oportunidade, que são revistas, salgadinhos e refrigerantes, eles são os que têm a maior margem de contribuição, mas, em contrapartida, eles são os que menos representam as vendas do mercado. Então, para descobrir qual que é a margem de contribuição total do estabelecimento, vamos usar a margem de contribuição ponderada média, que é dada pelo produto do total de vendas pela margem de contribuição unitária ou de setor. No caso aqui, 40 vezes 5 mais 25 vezes 15 mais 20 vezes 25 mais 15 vezes 45. Tudo isso dividido pela nossa margem de contribuição, que é 90, que me dá uma margem de contribuição total de 19,44%. Por que os custos fixos eles não aparecem no cálculo da margem de contribuição? Por dois motivos. Primeiro, porque esses custos muitas vezes são difíceis de serem alocados. E segundo, porque esses custos são da planta, são da fábrica. Eles não são dos produtos. Então, imagine que numa determinada empresa, eles pagam um aluguel de R$30.000. E teve um mês que eles tiveram poucas vendas, mas eles vão dividir esse valor de 30 mil nos produtos. Então, se for vendido um produto, ele tem que ser vendido por 30 mil. Que não faz sentido, você deixa o seu produto menos competitivo no mercado. Existem exceções. Quando? Quando você tem uma indústria, por exemplo, que produz poucos produtos com significativa participação no total das vendas. É o caso do automóvel Corolla XL. Nesse caso, o total dos custos fixos são divididos com critério de rateio. Agora, como que eu faço para melhorar a minha margem de contribuição? Existem algumas maneiras. Eu posso só aumentar o preço do meu produto ou serviço, sempre tomando cuidado para não perder mercado. Se você aumentar demais, pode haver uma fuga. Reduzir os custos variáveis, conversando sempre com o meu fornecedor, ou tentar reduzir as despesas variáveis, conversando com o setor de contabilidade para procurar um melhor enquadramento tributário. E como que eu faço para melhorar o lucro líquido? Uma das maneiras é justamente aumentar a margem de contribuição. Existem outras maneiras também. Eu posso aumentar a quantidade de produtos vendidos e eu posso reduzir o impacto dos custos e despesas fixas. Como? Aumentando as minhas vendas, aumentando a minha receita. E eu também posso diminuir a minha despesa operacional. Fazendo o quê? Adequando o meu estoque à demanda de mercado. Certo? Estoque é um mal necessário, mas lembre-se que ele é dinheiro preso. Então, aqui um exemplo de margem de contribuição. Um determinado produto custa para uma empresa R$100 e é vendido por R$140. Então, ele teve um aumento de 40% no valor do custo. Sabe-se que o total de vendas foi de 14 mil. Então, se foram vendidos 14 mil e custa R$140, consequentemente, eu tenho um custo variável de R$10.000. Mais uma despesa de 7,5% sobre os 14 mil, que dá 1.050. Colocando isso numa tabela, nós temos que o total da receita de vendas, 14 mil, menos os nossos custos variáveis, 10 mil, me dá uma margem de contribuição antes do imposto de 4 mil. Menos as despesas variáveis de 1.050, encontramos a margem de contribuição total de 2.950. Em porcentagem, nós temos que as receitas de venda são 100%, os custos variáveis 71,43%, as despesas variáveis 7,5%, o que nos dá uma margem de contribuição de 21,07%. Essa margem de contribuição ela serve para cobrir os custos e despesas fixas e gerar lucro. Mas, como a gente viu, os produtos iscas, como é que funcionam? Se às vezes eles não são fortes o suficiente para cobrir os custos e despesas fixas, eles ainda assim amortizam o efeito. Então, novamente, eu pergunto,
Por que é importante conhecer a margem de contribuição numa empresa? Porque ela serve como base para o cálculo dos preços dos produtos e como base para as estratégias empresariais. E o preço, então, é a mesma coisa que custo? Não. O preço é o valor monetário pelo qual o meu produto vai ser vendido ou ofertado. Então, como que eu faço para precificar o meu produto a partir da margem de contribuição? Primeiramente, eu preciso de outras análises. Preciso analisar a capacidade de absorção do mercado. Preciso avaliar quais são as características do meu produto. Eles são produtos essenciais, são produtos de vaidade ou são produtos de status? Eu preciso avaliar o preço da concorrência, porque eu sei daí, dessa forma, qual é o valor que o mercado está disposto a pagar pelo meu produto. E eu preciso avaliar o poder de impacto que a minha marca tem. Lembrando que quem faz o preço sempre é o mercado. E nem sempre o mercado está disposto a pagar o que nós calculamos. Depois de fazer todos esses cálculos, às vezes o mercado simplesmente acredita que não vale aquilo. Então, o que nós fazemos? Ou procuramos outra forma de monetização, que é, por exemplo, o caso dos jogos de celulares. O mercado não estava disposto a pagar por eles, então eles encontraram uma nova forma de ganhar dinheiro, que é qual? Através das propagandas. As redes sociais, a mesma coisa. Ninguém paga para usar uma rede social. A população não está disposta a pagar isso, o mercado não está disposto. Então, eles fazem o quê? Eles vendem informação, eles vendem propaganda. Ou reavaliar as estratégias da empresa, ver se ele não é um produto isca. Às vezes você perde um produto, mas ganha em outro. E os preços, eles são basicamente separados em 3 modalidades básicas. Os preços baixos, os preços similares e os preços altos. Cada um com a sua característica. Os preços baixos, eles atraem facilmente a atenção no mercado. Eles possuem blindagem à concorrência. O que é isso? Quando o mercado ele vê o teu produto por um preço baixo, mas ele não consegue copiar o seu modelo de negócios. Ele não consegue acompanhar o teu preço. Ele trabalha com margens de lucro mais baixas e necessita um alto giro de estoque. Um exemplo aqui pode ser os produtos chineses. Quando eles chegaram no mercado, o valor deles era muito inferior ao praticado. Então, eles atraíram a atenção. Mesmo sabendo como eles conseguem esse valor, o mercado não consegue copiar o modelo de negócio deles com facilidade. Então, eles criaram uma blindagem. Eles trabalham com margens de lucro baixas. Então, por exemplo, um produto custa para a empresa 25 centavos e é vendido por 50. Então, a margem de contribuição, 100%, mas a margem de lucro, 25 centavos. Para compensar isso, precisa de um alto giro de estoque. Então, eles vendem, por exemplo, 1 milhão de mercadorias por dia. Certo? O próximo, os preços similares, é o preço médio praticado pela concorrência. Só que por que o mercado vai preferir o teu produto se ele é exatamente o mesmo preço? Você vai precisar de um diferencial, correto? Esse diferencial pode ser o quê? Agilidade na entrega, qualidade de serviço, tem que ter alguma coisa. E um dos problemas é que a sua margem de contribuição e de lucro perde a flexibilidade. Ele fica engessado pelo mercado. E o terceiro tipo de preço são os preços altos. Eles possuem uma margem de lucro mais elevada. Eles não precisam de um alto giro de estoque. Eles normalmente possuem valor agregado à marca e o mercado realmente acredita que esses produtos são melhores. Então, por exemplo, um determinado automóvel, ele é vendido por 1 milhão, mas ele tem custo de 800 mil. Então, a margem de contribuição dele fica de 20%, mas o lucro acaba sendo de 200 mil. Então, o lucro é elevado. E você não precisa vender um automóvel desse um por dia. Você não precisa de um alto giro de estoque para se manter no mercado. Só que o mercado só vai pagar esse valor se eles acreditarem que a qualidade seja superior e para falar, eu tenho esse produto. Um outro exemplo que cabe muito bem aqui são de algumas bolsas. Existem bolsas de couro excelentes que custam 800, 900, R$1.000. E existem bolsas de 30, 40, 50 mil reais. Correto? Então, por que essas bolsas têm esse valor? O que ela tem de diferente? O valor agregado à marca. Você não está usando simplesmente uma bolsa, você está usando uma bolsa daquela marca. Correto?
que alguns erros comuns praticados por algumas empresas, pelo menos por um deles, algumas empresas já passaram. Cálculo errado da margem de contribuição. Se calcula errado a margem de contribuição, consequentemente, você precifica errado o seu produto e perde competitividade no mercado. Utilizar 100% da capacidade de produção da empresa para diminuir o custo por peça, só que sem levar em conta o aumento do custo operacional. Então, você acaba gerando muito estoque, custo operacional, e isso afeta o caixa. Não identificar corretamente os custos e despesas. Então, você acaba alocando uma despesa dentro do preço de um produto, acreditando que aquilo era um custo. Isso pode tornar o teu produto menos competitivo dentro do mercado também. Alocar custos e despesas que não são do produto através de critérios de rateio. Novamente, aumentando o valor do produto e prejudicando a concorrência. Subestimar a concorrência. Algumas empresas mais consolidadas no mercado acabam fazendo isso porque ela já é uma empresa tradicional. Então, quando outra empresa parecida aparece, ela ignora, ela não presta atenção. E quando ela percebe, essa empresa está do mesmo tamanho e, às vezes, comprando aquela mais tradicional. Não avaliar corretamente o mercado. Isso acontece quando você... isso pode acontecer quando você acredita que o mercado está disposto a comprar algum produto e ele não está. Então, você empurra um produto no seu cliente. O que acontece? O cliente fica insatisfeito e acaba afetando a qualidade da empresa. Não levar em consideração o local de abertura da empresa. Parece extremismo, mas o simples fato de você mudar o lado da rua pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Tá? Um exemplo aqui, digamos que você abre uma loja de autopeças numa cidade que o costume é de andar de bicicleta. Então, se a cidade quase não tem carros, uma loja de autopeças dificilmente vai se sobressair dentro da cidade. Ou retirar do mercado alguns produtos que, depois de calculados, apresentaram baixa margem de contribuição. Você retira do mercado esses produtos sem levar em consideração os efeitos colaterais. Você não viu se esse produto não era um produto isca, que era justamente o que chamava o teu cliente. Então, tem que tomar cuidado, porque alguns desses erros podem acabar falindo uma empresa. Trouxe também alguns números para se pensar. Por que eu trouxe os números? Quando uma empresa começa a ter alguns problemas financeiros, qual é a primeira coisa que é feita? Corte de despesa, corte de custo. Só que onde que corta o custo? No funcionário, demitindo um funcionário. Só que quando você demite um funcionário, você cortou um custo ou despesa fixa. E esses números nos mostram o quê? Que uma redução de 1% nos custos e despesas fixas aumentam 3% o lucro operacional. Mas se eu conseguir aumentar 1% o meu volume de vendas, eu aumento 4% o meu lucro operacional. Se eu reduzir 1% os meus custos variáveis, se eu conversar com o meu fornecedor, eu posso aumentar até 5% do lucro operacional. E um aumento de apenas 1% no meu preço me dá um aumento de 9% no lucro operacional. Então, o que eu quero dizer aqui é justamente que a melhor coisa que você pode fazer quando você está tendo alguma dificuldade é aumentar um pouco o seu preço. Por quê? Quem paga 100 também paga 101. Você não tem uma fuga de mercado aqui. Isso te dá o melhor resultado de todos, que são os 9%. Sem contar que, quando você demite um funcionário, normalmente houve um treinamento também. E isso é uma despesa que não volta. Então, para finalizar, gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiramente a Deus por estar aqui hoje. Segundo, a família e a minha namorada, que sempre me apoiaram no meu projeto. Aos amigos, especificamente 2, o Luiz Gustavo Maia, que me ajudou na elaboração do folder dos panfletos, e ao Michel Ravaneda, que me ajudou muito. O projeto CCE começou com uma conversa com ele. Os professores do DAGE, o professor Antônio Barbosa, que me ajudou muito no desenvolvimento dessa palestra. O professor Armando Razotto, que me ajudou muito no início do CCE, quando me dando dicas de onde investir, quais assuntos abordarem. E a professora Maria Lúcia, que é a coordenadora do departamento, que foi a responsável pelo mini auditório.
E, por último, mas não menos importante, a equipe do mini auditório e do administrativo, que sem eles também não teria ocorrido essa palestra. Para quem gostou, nossa próxima palestra, um novo modo de administrar, análise do valor de dinheiro no tempo e a importância dos prazos e giros de estoque. E os nossos contatos, por e-mail, ccacuritiba@gmail.com, nosso telefone 41 8469 4209, ou nossa página no Facebook, facebook.com/Centro de Ciências Econômicas. Aqui vocês encontram dicas sobre empreendedorismo, sobre leituras, filmes, dicas de administração, teorias e sobre os nossos cursos e próximas palestras. Muito obrigado a todos. Agora fica aberto o espaço para tirar dúvidas. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Esse aqui? Consultorias internacionais. Na verdade, estava assim, na fonte que eu peguei ele de uma palestra de Roberta Seff, que ele trabalha com consultorias sobre precificação de mercado, e ele trouxe essa aqui. Eu acredito que seja dele mesmo esses dados. Daí, no slide, estava escrito só consultorias internacionais mesmo. Mas é de uma palestra dele. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, muito obrigado. Tenham uma boa noite.